Ocidental, 2 meses após o dia D. Preso do lado errado de um tanque em chamas, o comandante de um tanque aliado avança enfurecido para liberar a abordagem ao Forte Montberry. Sem munição e indefeso, ele faz a volta, mas cai numa cratera. E para na soleira de um bunker alemão ocupado por soldados inimigos. Desafia qualquer tipo de explicação racional que 39 homens se rendam a um com uma pistola. Eles colocarão o blefe dele à prova máxima. Em 6 de junho de 1944, as forças aliadas finalmente desembarcam soldados na Normandia para abrir a frente ocidental. Mas fanáticos nazistas obstinados continuam a lutar impiedosamente pela sobrevivência. O dia D foi uma batalha. Os aliados ainda precisam ganhar a guerra. Fortaleza nazista. 13 de setembro de 1944. Brest, França. Membros do 121º Batalhão Americano de Engenheiros trabalham para encontrar uma rota para uma área ocupada por forças nazistas desde 1940. O capitão Sidney Smith e seus homens devem abrir 2 caminhos pelo caminho minado para permitir acesso aos tanques aliados ao Forte Montberry, que guarda o porto de Brest. O cerco dos aliados a Brest começou em 7 de agosto. À medida que as forças aliadas vão para o Nordeste, o comandante supremo aliado, general Dwight Eisenhower, considera a captura de Brest a mais alta prioridade. Eles irrompem espetacularmente da praia da Normandia. Estão perseguindo o exército alemão e rapidamente ficando sem suprimentos. A situação do porto se tornou crítica. A meta, capturar o porto de Brest e os bunkers de U-boats dos nazistas. Hitler mandou as tropas alemãs que estavam no porto aguentarem a qualquer preço. Seria até a última bala, o último cartucho, a última vida. Esses caras iam se aguentar até o fim. A captura do porto de alto calado permitiria que homens e materiais fossem descarregados diretamente para alimentar o crescente esforço de guerra aliado. O Forte Montberry é um dos últimos baluartes alemães fora de Brest, mas ele é protegido por campos minados nazistas. Se os americanos tirassem as minas à luz do dia, poderia ser fatal. A grande vantagem de tirar minas à noite é que você não ficará tão visível para os alemães. Você meio que fica ocultado pela escuridão. Mas a escuridão torna a tarefa deles mais perigosa. Também cria uma situação mais confusa, é mais fácil se perder. Eles usam detectores de metal e, claro, o solo está cheio de minas que, à noite... Como você vai saber a diferença? Metal é metal, tem metal no chão e você vai sentir mais pelo tato do que pela visão. Do lado de fora das muralhas do forte, os homens de Smith rastejam na escuridão. Alguns se espalham pela terra de ninguém para garantir que o trabalho não seja interrompido por patrulhas alemãs. Os outros trabalham em grupos de 3, armados apenas com detectores de metal, fitas de engenheiro, explosivos e ferramentas de escavação. Um faz a varredura, outro demarca a passagem segura. O azarado terceiro faz a sondagem. O verdadeiro trabalho de retirar minas é feito de joelhos, normalmente com uma baioneta. Não levantado, mas meio inclinado e cutucando com cuidado a terra. Enquanto trabalham, eles descavam cápsulas navais de 140 quilos, improvisadas como minas pelos nazistas. Cada uma é capaz de destruir um tanque e matar sua tripulação. Os engenheiros não vão tentar desativar as minas à noite porque é muito perigoso. Você tem que conseguir ver o que está fazendo para poder desativar a mina. Eles colocam explosivo plástico em cada uma para detonar depois.
Já assim, não tem como você tentar desativar na escuridão e ela explodir na sua cara. Os caminhos abertos permitirão aos tanques avançarem sobre as muralhas do forte. Os engenheiros rastejam de volta para suas linhas. O trabalho noturno já mostrou ter um custo. Atiradores alemães localizaram um homem, apesar da escuridão. E outro é gravemente ferido. O comando aliado acreditava que as forças alemãs em Brest fossem entre 10 e 20 mil homens. E que a cidade cairia em uma semana. Mas os aliados haviam subestimado as defesas nazistas. Eles não levaram em conta os soldados que haviam recuado com o avanço americano e agiam como milhares de reforços. As tropas designadas a Brest também eram de elite. A propaganda nazista costuma apresentar e chamar os Fallschirmjäger de filhos mais novos do deus da guerra. Os paraquedistas alemães geralmente são bem treinados e bem equipados e têm grande motivação. Incluindo o general de brigada Hermann Bernhard Rank, comandante da fortaleza de Brest. Rank serviria nas 3 armas das Forças Armadas Alemãs. E ele próprio é um paraquedista qualificado da 2ª Divisão de Fallschirmjäger. Ele também era uma pessoa particularmente dedicada ao nazismo. Uma pessoa que acreditava firmemente no Führer Adolf Hitler. Rank emite uma ordem dizendo que todo e qualquer soldado dos Estados Unidos que esteja lutando contra eles em Brest não lutará na Alemanha contra seu próprio país. Na manhã de 14 de setembro, os engenheiros da 121ª haviam desenterrado 4 cápsulas navais e as armado para detonarem simultaneamente. Mas as explosões revelam uma 5ª cápsula naval no caminho dos tanques, ainda intacta. O soldado John Nelson corre para colocar uma carga explosiva na bomba. Embora alvo do fogo inimigo, Nelson consegue armar a carga. E volta aos tropeços para a segurança. Com a rota livre pelo campo minado, as crateras serão preenchidas para criar 2 caminhos, distantes 45 metros e com 7 metros de largura. O Major Tom Dallas, do 116º Regimento de Infantaria, se prepara para atacar o Forte Montbarry. O Major Tom Dallas era um soldado com um coração guerreiro de soldado. Ele tinha uma ferocidade nele e uma mente voltada à destruição dos alemães. Ele tinha rancor deles por causa dos muitos soldados sob seu comando que haviam sido mortos no dia D. Não será fácil. Um forte francês do século XVIII dá às forças alemãs uma formidável posição defensiva. Fortes paredes de alvenaria são apoiadas por um maciço aterro de 12 metros de espessura. Um fosso com 5 metros de profundidade e 12 de largura cerca o forte. Basicamente, você tem esses fortes que são criados para suportar quase qualquer arma que deveria existir no século XVIII e ainda muito aplicável ao século XX. Além das estruturas existentes, as tropas alemãs escavaram uma vala antitanques e colocaram bunkers e casamatas ocupados por equipes de metralhadoras. É apenas um de uma série de fortes que cercam Brest para proteger seu porto. E mais, os fortes têm vista para cada possível rota de avanço. Os aliados já haviam eliminado o ataque pelo mar. Supostamente, este é o caminho mais fácil. Forte Montbarry é só uma noz que tem que ser aberta. Além dos engenheiros de Sidney Smith, o Major Dallas também comanda a artilharia. Fogo! Juntamente com tanques americanos e ingleses. O Major Dallas ordena uma cortina de fumaça para proteger os soldados americanos em movimento. Depois ele envia a Companhia C do 116º para atacar posições alemãs no flanco direito do forte. Dallas tem que neutralizar as defesas avançadas dos alemães. Se falhar,
seu avanço se deterá. 14 de setembro de 1944. Por 2 dias, as forças americanas atacaram o Forte Montgomery, que guarda a cidade portuária de Brest, sem conseguir entrar. Sim, senhor. O Major Tom Dallas manda a Companhia C do 116º Regimento de Infantaria limpar as casamatas e trincheiras no flanco direito do forte. Ele tem que tomar essas posições primeiro, como um primeiro passo para ficar fisicamente perto do forte. Na névoa de fumaça, a paisagem esburacada é perigosa. A infantaria avança com granadas e baionetas. A Companhia C está numa luta muito intensa, uma luta tipo granada contra granada. Rifle contra rifle, luta com baioneta, o que é extremamente raro. Quando você vê isso nos relatos da época, isso lhe diz que é um tipo de combate altamente traumático. Isso significa matar de perto. E a Companhia C tem essa missão de se aproximar do inimigo e destruí-lo cara a cara. Mas no final da tarde, a Companhia C atinge seu objetivo. E os americanos ocupam o lado oeste do forte. Dallas pode começar a movimentar seus tanques. Os tanques ingleses Churchill Mark VII são conhecidos como crocodilos. Eles vêm armados com um canhão de 75 milímetros e metralhadoras montadas em torres. Cada crocodilo reboca uma carreta blindada que contém 100 litros de gasolina. Isso permite que o tanque lance chamas a 70 metros, em jatos de 121 segundos. O tanque crocodilo é uma arma psicológica terrível. Ninguém quer ser queimado até a morte. Há muitos tipos diferentes de morte, esse é um dos piores. O Major Dallas manda 3 crocodilos atravessarem os campos minados e se aproximarem do forte. Como os tanques crocodilos são pesados, eles são tanques de umas 40 toneladas. Eles são bem adequados para este terreno irregular com crateras. O tanque da frente está sob o comando do tenente inglês Hubert Anthony Ward. Mas quando o segundo crocodilo avança pelo campo minado, ele detona outra cápsula naval não detectada. O tanque fica imobilizado. A explosão mata um homem e fere gravemente os outros 4 tripulantes. As tropas do Major Dallas correm para cuidar do acidente. Pior ainda, ele segura os outros tanques. Eles estão a postos para cruzar o campo minado para dar fogo de cobertura. Mas agora seu caminho está bloqueado. Os outros tanques estão num gargalo. O Ward está ali, basicamente, isolado, sozinho. E os 5 tanques não têm utilidade para ele. Assim, os engenheiros de combate do capitão americano Sidney Smith entram em ação para abrir outro caminho ao redor do crocodilo parado. Eles não são apenas homens que constroem coisas, eles são engenheiros de combate. Esses homens têm que manobrar, posicionar cargas, explodir coisas e depois continuar a lutar e, em alguns casos, manter as coisas a qualquer custo.
Seus homens agora devem localizar as minas em plena luz do dia, tornando-se alvos fáceis para os atiradores alemães. Este revés é mais uma prova de que as tropas alemãs estão decididas a lutar por cada centímetro de terreno. Agora, com quase 3 semanas de cerco, os americanos ainda não chegaram às muralhas da cidade de Brest. O ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, queria uma grande história da defesa de Brest. Ele retrata os Fallschirmjäger alemães e o general Ranke como heróis, combatendo os americanos contra todas as expectativas. Dessa forma, Brest é vista como o auge do combate nas fortalezas no Ocidente. O Forte Montbarry em si é guardado por uma unidade de paraquedistas comandada pelo tenente-coronel Flotter. Os paraquedistas alemães ou Fallschirmjägers eram de elite. Experientes, todos tinham firmeza mental, tinham as melhores armas e eles iam lutar até a morte. Perto das muralhas do forte, o tanque Crocodilo de Ward é um alvo fácil, sozinho no campo de batalha. Vulnerável a uma das armas nazistas mais temidas, a Panzerfaust. A Panzerfaust era a principal arma antitanque individual de um soldado na época. Naquela paisagem cheia de crateras ao redor de Montbarry, eles poderiam estar escondidos em qualquer lugar. Se ele estiver entre 25 e 40 metros, ele tem essa coisa do lado e pode atirar um tiro e há uma boa chance de que essa coisa perfure a blindagem e possivelmente cause uma explosão catastrófica. O tenente Ward decide agir. Ele mira as posições defensivas alemãs no flanco esquerdo. Dallas manda a Companhia B do 116º Regimento avançar para apoiar o ataque do tanque. Panzerfaust é só um exemplo de por que armas combinadas são tão importantes. Dentro do tanque, normalmente não há visibilidade para lidar com elas e eles procuram as armas mais pesadas. Com linhas claras de visão e podendo manobrar, a infantaria é a melhor arma contra um atirador com Panzerfaust. Com jatos de chamas, Ward começa a expulsar os alemães das casamatas laterais. Vai mais rápido! Depois acrescenta ambos os canhões à chuva de fogo. As chamas dão conta de boa parte do serviço. Os defensores se rendem rapidamente. A Companhia C reúne mais de 70 soldados alemães. Ward pressiona adiante com canhões e chamas. Ele libera a linha das árvores ao norte e depois a leste do Forte Montbarry. Ward ataca com tanta agressividade que fica sem combustível para seu lança-chamas e cápsulas para seus canhões. Ele também se afasta de seu apoio. É só o Ward e sua tripulação. Ele não tem homens da infantaria com ele, é só um tanque solitário. Basicamente atrás do forte, dentro do território inimigo. Agora, sem defesa, Ward se vira para sua linha. Ele navega pela área cheia de crateras de bombas ao redor do forte. Mas para subitamente quando seu tanque de 40 toneladas escorrega de lado para dentro de uma depressão. A hora não poderia ser pior. O tanque acaba parando de frente para um grupo de soldados alemães.
Enquanto a 29ª Divisão de Infantaria Americana tenta capturar o Forte Montgomery, o tanque crocodilo inglês do tenente Tony Ward bate num bunker com 39 soldados alemães. Ward estava vagando por lá, atirando com todas as armas e com certeza causa efeito. Ele demonstrou a personalidade exata que você quer em alguém que tem esse tipo de arma, esse tipo de tanque, nesse tipo de situação. Ele fez justamente o que deveria fazer. Inicialmente surpresos, os alemães podiam estar prontos para se renderem, mas rapidamente eles percebem que o tanque está indefeso. O ângulo inclinado do tanque faz os vapores da gasolina encherem seu interior. E pior, um extintor de incêndio se ativa e enche o tanque de gás tóxico. Não consigo respirar. A tripulação começa a sufocar. Ah, meu Deus. Ward pega a pistola e abre a escotilha. O tenente Ward não pretende se render. Ele inicia um blefe ousado e diz aos alemães: Hände hoch, ou mãos ao alto. Nada convencidos de sua pistola, os alemães não se mexem. Os alemães olham para ele e medem a situação. Pensam em se render, mas pensam, espera um pouco, esses caras parecem meio zonzos. Esse aí só tem uma pistola. Um dos homens passa para Ward uma metralhadora Bren. E ele dá uma série de tiros de alerta. E, incrivelmente, os alemães se rendem. Desafia qualquer tipo de explicação racional que 39 homens se rendam a um com uma pistola. Se as chamas ou as outras armas não são algum fator nisso. Apesar do sucesso de Ward, a luta do dia custou ao Major Tom Dallas 2 tanques. E suas tropas ainda têm que atacar diretamente as muralhas do Forte Montgomery. Eu sugiro que vocês... Dallas espera poder obter ajuda do 115º Regimento de Infantaria. Essa é uma área muito difícil, precisamos tomar cuidado. Eles vão manobrar para cortar a última salvação do forte, capturando a estrada de Forte Montgomery para Brest. Se o 115º tiver sucesso, o tenente-coronel Floater ficará sem suprimentos, reforços e rota de escape. Enquanto isso, Dallas prepara outro ataque ao próprio forte. Para tanto, ele deve usar os tanques crocodilos para ter total vantagem tática e psicológica. Dallas ainda acha que vai precisar dos tanques. Os engenheiros têm que garantir que criarão uma superfície suave. O capitão Sidney Smith e seus engenheiros do 121º se aventuram de volta no campo de batalha para encher o fosso e nivelar a aproximação ao Forte Montgomery. Eles usam tudo que têm à disposição. Ei, por ali, por ali! De escavadeiras a explosivos. De pás a picaretas para cumprir a tarefa. O capitão Smith é o cérebro desta operação. Se fosse um serviço civil em tempos de paz, ele seria o arquiteto, ele seria o capataz, o supervisor, tudo em um só. Tem um caminho livre por aqui! Ao executarem este serviço, Smith e seus homens também têm que detectar minas e evitar fogo inimigo. O próprio Smith direciona o trabalho de um operador de escavadeira. Bom, aí ele está deitado no chão, com alguma proteção, mas certamente em perigo. Eu penso que o capitão Smith é um importante jogador e personagem neste avanço para Fort Montgomery. Sem ele, não sei se a coisa seria como foi. Atiradores americanos dão cobertura durante a operação.
Sua proteção é tão completa que só um membro dos engenheiros é atingido pelo fogo alemão. Em 16 de setembro, o Major Dallas lança mais um ataque ao Forte Montberry. Os engenheiros de Smith fizeram bem seu trabalho. 3 tanques crocodilos avançam pelo caminho. E abrem fogo a queima-roupa. Cada um cria uma parede de fogo no lado norte do forte. Mas com as carretas de combustível vazias, as chamas se apagam. O fogo não causa impacto na pedra. As grossas muralhas continuam protegendo seus defensores lá dentro. Dallas precisará de outro plano para mandar as chamas diretamente no Forte Montberry. Setembro de 1944. As forças americanas continuam o cerco para libertar a cidade portuária francesa de Brest. 3 tanques crocodilos lançadores de chamas não conseguem passar pelas muralhas do Forte Montberry. O major americano Tom Dallas tem de encontrar uma maneira de mandar chamas diretamente no forte, para forçar os nazistas lá dentro a se renderem. Ele percebe que o modo mais fácil talvez seja pelo portão principal. Dallas manda um destruidor de tanques M10 disparar 50 balas na entrada. Embora isso faça as muralhas tremerem até as fundações, o portão resiste. Outros 6 tanques crocodilos esgotam seu combustível, mandando fogo nas muralhas nos lados norte e leste do forte. Apesar de fazerem os alemães recuarem das muralhas, as chamas continuam sem causar efeito na estrutura. Os tanques, nesse ponto, não são eficazes. Estão pedindo que eles façam uma coisa para a qual não foram feitos, que é mandar jatos de fogo sobre uma alvenaria fortificada. Eu não acho que as chamas possam vencer isso. Dallas tenta a sorte com um canhão maior contra a entrada principal. Eles posicionam um howitzer de 105 mm, armado com cápsulas de fósforo branco, a apenas 20 metros do portão. Embora o fósforo branco fosse usado para cortinas de fumaça, Dallas agora o usa como incendiário para pôr fogo no forte. Eles atiram 150 cápsulas. As cápsulas são muito pequenas, as cargas explosivas não são fortes o bastante, você não tem o fator de penetração necessário. Elas vão apenas bater nas paredes. Então as cápsulas não são nada eficazes. A barragem arrasa o interior do forte, mas o tenente-coronel Floater e seus paraquedistas continuam entrincheirados. Embora as armas nem sempre sejam eficientes para fazer exatamente o que o Dallas esperava, eu acho que isso contribuiu para baixar o moral das tropas alemãs. Enquanto isso, Smith e seus homens localizam uma passagem que dá num túnel do lado de fora do fosso. Os engenheiros determinam que se o portão principal não pode ser vencido, eles talvez possam usar a passagem para derrubar as paredes e capturar o forte. Quando os americanos acham a passagem, isso cria uma opção nova para o Dallas, além de só ficar ali atacando o portão. Um
Um destruidor de tanques M10 é posicionado. O impacto abre um buraco no alto da parede de alvenaria da passagem, do tamanho suficiente para um homem rastejar por ele. Antes que alguém possa entrar, 3 soldados alemães feridos saem carregando uma bandeira branca. Por meio de um tradutor, eles explicam que o bombardeio constante e as chamas estavam pesando sobre os defensores lá dentro. Dizem que o bombardeio constante os deixava loucos. Então, eles estão totalmente abalados, entende? O fogo da artilharia, o bombardeio aéreo, tinham impactado demais a mente deles. De posse desta informação, o Major Dallas decide oferecer ao Tenente-Coronel Floater uma chance de rendição. Ele usa um prisioneiro de guerra que fala inglês para entregar sua mensagem. Dallas exige a rendição de Floater, dizendo: se você não se render, vai ter coisa bem pior. Minutos depois, Dallas recebe a resposta de Floater. A resposta de Floater, a mensagem do Major Dallas, é bem atrevida. Floater diz: se isso é tudo que você tem, nós vamos aguentar um pouco mais. O cerco ao Forte Montberry irá continuar. A 29ª Divisão de Infantaria ataca o bastião alemão de Fort Montberry há 5 dias consecutivos. Apesar das paredes de chamas e incontáveis balas disparadas, o obstinado tenente alemão recusa a oportunidade de se render. Isso é uma provocação aos americanos e o Dallas não é o tipo de homem com quem se deve mexer. O Major Dallas se decide por uma nova abordagem. Ele pede 5 toneladas de dinamite. Tanto explosivo não está disponível, mas Dallas espera que 2 toneladas derrubem a muralha, como num sítio medieval a um castelo. Dallas também tem escadas preparadas para escalar a muralha, caso os efeitos do TNT sejam inadequados. Mas conseguir colocar centenas de quilos de dinamite no lugar será uma dificuldade. Novamente, Dallas convoca os engenheiros da Companhia B do regimento, liderados pelo capitão Sidney Smith. Com os tanques crocodilos e a infantaria dando fogo de cobertura, os homens de Smith avançam para o fosso e descarregam os caixotes de dinamite. Deve ter sido muito estressante e tenso porque você não sabe necessariamente o que vai acontecer de um minuto para o outro. Pelo que você sabe, os alemães podem estar reunindo sua gente. Por isso, antes de começar a trabalhar dentro, eles precisam dar segurança ao local. Os homens de Smith entram na passagem. Atirando com suas armas e lançando granadas de mão. Vendo que está liberada, a Companhia B trabalha rapidamente para trazer os caixotes de explosivos. Quando o último homem sai, Smith o manda de volta para uma varredura final. Com tudo liberado e a dinamite armada para detonar, outro prisioneiro alemão aborda Dallas e pede que ele ofereça a Floater outra chance de rendição. Dallas rejeita o pedido do prisioneiro. Dallas ouve essas vagas alusões ao fato de que talvez os alemães queiram se render e não está a fim de ouvir isso. Por isso, a explosão vai acontecer.
Não vou contar exatamente o que ele disse, mas foi muito interessante. Dallas manda seus homens detonarem a dinamite. Mas antes da detonação, Dallas reconsidera sua posição. Quando os homens estavam trabalhando perto das muralhas, eles viram o corpo do segundo tenente Duward Settles caído ali perto. Ele fora morto no combate anterior, perto da muralha que eles esperavam derrubar. Dallas está relutante em detonar as cargas antes de recuperar o corpo. A demolição provavelmente esmagaria seus restos mortais. Uma ideia que perturba a todos. Um tenente da unidade de registro de covas se oferece para tentar recuperar o corpo de Settles. Dallas concorda em adiar. Será melhor para o moral das tropas, porque, claro, é inevitável pensar, e se fosse eu? E ninguém quer pensar que seus restos mortais serão pulverizados dessa maneira. O tenente Kelton enfrenta o fogo inimigo para atravessar o fosso. Ele recupera o corpo. E o carrega sozinho. Às 17 horas de 16 de setembro, Dallas finalmente dá a ordem para detonar a dinamite. Ele só pode esperar que seja suficiente para finalmente conquistar o Forte Montberry. 16 de setembro de 1944. Mais de 3 meses depois do dia D, forças americanas tentam derrubar as muralhas de Fort Montberry, um bastião nazista protegendo o porto de alto calado de Brest. O Major Tom Dallas espera que 2 toneladas de TNT derrubem as muralhas. A explosão tem sucesso e causa o colapso do setor central da muralha norte do forte. Uma vez mais, os engenheiros de combate do 121º entram na briga. Com tanques ingleses e americanos dando fogo de cobertura, a Companhia B do capitão Sidney Smith entra pela abertura na muralha. Vamos sair! E sobe nos escombros. É uma tempestade de artilharia e fogo de metralhadora. O ataque é tão intenso que os homens de Smith não percebem que os alemães estão finalmente se rendendo. Quando se dão conta, eles batem na carroceria dos tanques para que parem. É um momento caótico. Os soldados da 29ª Divisão têm que pegar a coronha dos rifles e bater nos tanques para chamar a atenção dos tripulantes, para poder dizer que parem de atirar. E não é só uma questão de humanidade com os alemães, mas também o fato de que agora há soldados americanos dentro do forte e que podem estar em perigo por conta do fogo.
Alemães atordoados debandam do forte. Quando a 29ª Divisão começa a reunir os prisioneiros alemães na superfície, os homens de Smith percebem que pode haver alguns resistindo nos túneis sob o forte. Ao entrarem na passagem, eles ouvem vozes falando em alemão. Os engenheiros disparam suas metralhadoras no túnel para anunciar sua presença. 2 homens se entregam. Os engenheiros haviam capturado o comandante da guarnição, o tenente-coronel Flother. Flother é entregue ao Major Tom Dallas e exige ser tratado como oficial. Mas após 5 dias de luta intensa, Dallas não está muito receptivo. Ele berra que Flother é um prisioneiro de guerra e o manda pôr as mãos na cabeça. Dallas insiste que Flother volte ao forte para identificar todas as minas dispostas pelos alemães. Com o Forte Montberry finalmente nas mãos dos aliados, a 29ª Divisão está pronta para o ataque final à cidade. 2 dias depois, em 18 de setembro de 1944, a 29ª, junto com 2 outras divisões do 8º Exército dos Estados Unidos, toma Brest e seu porto. O general de brigada Ranke é capturado um dia depois, após fugir pelo porto de barco. A ousada liderança do capitão Sidney Smith em Forte Montberry lhe rendeu uma estrela de prata. Uma estrela de prata também seria concedida ao soldado John Nelson, que sozinho pôs explosivos nas cápsulas navais em plena luz do dia. A coragem excepcional do tenente inglês Tony Ward no primeiro tanque Crocodilo também lhe rendeu uma estrela de prata. Um tributo importante ao membro de um exército estrangeiro. Durante o cerco a Brest, a 29ª Divisão tem mais de 3.300 baixas, sendo que quase 700 homens morreram. O corpo do 8º Exército Americano captura quase 40.000 prisioneiros alemães em Brest, 2 vezes o número de defensores estimado pelo comando aliado. Mas no decorrer do cerco de 27 dias, as tropas de Ranke sabotam tão bem o porto que nenhum navio aliado atracaria ali no restante da guerra. No final de setembro de 1944, os aliados avançam pela frente ocidental em direção da Alemanha para capturar Berlim o quanto antes. Mas nas semanas seguintes, a resistência nazista iria endurecer e a guerra na Europa continuaria por mais 8 meses.